sobre os talentos. Então, com a ajuda de Deus, falaremos com esta querida irmandade acerca dos dons e das virtudes de Deus. Não usaremos muito tempo desta liberdade, contudo, quando falamos das coisas do alto, isso nos edifica. E com a ajuda de Deus, então, apresentaremos alguma coisa para esta querida irmandade. Contudo, inicialmente eu quero agradecer a Deus pela obra de salvação que o Senhor operou comigo nos dias da minha infância, chamando-me à graça que está em Jesus, nosso Salvador. Agradeço a Deus porque Ele também me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, e me tem guardado até este presente momento. O Senhor me preparou também uma das suas filhas para ser a minha esposa, abençoou o nosso lar com um casal de filhos. O Senhor já chamou os dois nas águas do santo batismo, e o Senhor me deu graça de, no primeiro batismo que atendi, o Senhor chamou a minha filha caçula para este santo mandamento. Para mim foi um sentimento de muita alegria e emoção, pois é o cumprimento da palavra de Deus, quando vemos nos nossos filhos, quando vemos na nossa posteridade o reflexo do Evangelho se multiplicando. Isto é glorioso, isto é maravilhoso, e por este motivo eu glorifico a Deus nesta noite. Sobre os dons de Deus, eu sinto de glorificá-lo, que quando nasci, os meus pais professavam a fé em Jesus numa outra denominação evangélica, de modo que na casa dos meus pais trabalhava uma nossa irmã muito simples, semi-analfabeta, e ela sempre me falava das coisas de Deus, do Evangelho, da salvação em Jesus. E quando eu completei 13 anos de idade, morávamos numa cidade no interior do estado de São Paulo. Um dia ela me fez um convite para que eu fosse com ela assistir um santo batismo. E eu aceitei o convite, contudo fui da maneira em que eu estava trajado. Como criança, como menino, eu estava trajado com uma camiseta regata, uma bermuda, um chinelo. E daquela forma eu fui com aquela nossa irmã àquela casa de oração. Quando chegamos à igreja, toda a irmandade já cantava o primeiro hino, toda a irmandade de pé, cantava na época do Inário 4, o hino 143. Venha Cristo sem tardar, sua graça quer te dar, pecador vem se entregar ao bom Jesus. Quando passei pelo portão daquela casa de oração, o Senhor me deu a virtude do Espírito Santo. Meu coração começou a ferver, uma vontade de chorar que eu nunca havia sentido aonde eu estava. Quando entramos, toda a igreja repleta, a irmandade de pé, o porteiro me recebeu com uma alegria tão grande. Sorriu para mim, me chamou de filho, me abraçou, me deu um beijo. E ele nunca tinha me visto. Por isso eu sempre digo da missão que o Senhor dá para os servos e para as servas nas portarias. Não havia lugar na igreja, ele foi procurar um lugar para que eu me assentasse, e eu fiquei acompanhando o movimento da orquestra, da irmandade cantando. E no momento daquela irmandade cantando, houve um silêncio, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez absoluta, de modo que eu via toda a irmandade movimentando os lábios, o arco dos violinos subindo e descendo, e eu nada ouvia, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez. Fiquei aflito, provocando as minhas orelhas, e naquele momento uma voz gloriosa e santa falou comigo assim: esta é a sua casa, estes são os teus irmãos,
eu te anuncio a graça que conduz à salvação. Glória a Jesus. Naquele momento, querida Irmandade, eu fui tomado de uma presença de Deus tão santa e imediatamente a minha audição foi restaurada e, chorando muito, eu perguntei àquele porteiro se ele havia ouvido aquilo que falava comigo, e obviamente ninguém havia ouvido. Ele me colocou sentado aqui na frente, no primeiro banco. Chegou o momento da palavra, que veio revelada na conversão de Saulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus, numa visão celestial, fala para Saulo: Por que lutas contra mim? Por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Saulo pergunta a Jesus: Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela palavra, o Senhor converteu o meu coração. Eu agradeço a Deus, porque assim que iniciou-se o serviço das águas, eu logo entrei. E quando eu entrei no tanque de batismo e senti os meus pés molhados, o Senhor me visitou e me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Eu não conhecia o que era o dom de Deus. Quero fazer aqui um parênteses. Fui criado numa igreja cristã pelos meus pais, mas que é considerada cessacionista, ou seja, não crê, ou naquela época não cria na dispensação dos dons. E o Senhor me visitava sem cessar com o dom de novas línguas. Terminou o batismo, eu não falava uma palavra em português. Aquela irmã muito simples disse: como esse menino vai chegar na casa dele falando em línguas? Meu pai era um homem muito racional, professor de economia, minha mãe também professora, sempre muito racionais. E aquele dia eu dormi na casa daquela nossa irmã com a família, e ela era como a minha segunda mãe. Trabalhou nos meus pais, na minha casa, por 45 anos. Saiu de lá apenas quando o Senhor levou essa irmã para o seu reino de glória. Enfrentei muita oposição, muita luta. Meu pai, querendo me ensinar, lutou muito para que eu voltasse atrás na minha decisão. Criança ainda, sem firmeza, mas o Senhor sempre colocou pessoas especiais no meu caminho. Fiquei enfermo nesta trajetória, e no meio desta trajetória, numa enfermidade que eu tive, o Senhor se mostrou favorável a todos nós. Senti de ser ungido de acordo com a palavra de Deus, e um dia o Senhor preparou que os anciãos daquela casa de oração foram até a casa dos meus pais para fazerem o serviço da unção. Eu havia sido diagnosticado com ranceníase, lepra, nas mãos, nos pés, nos antebraços, e num sofrimento muito grande já havia tratamento. Contudo, a situação em que eu estava era muito avançada, já tinha perdido a sensibilidade, especialmente nas mãos. Fogo já não sentia, furar com agulha também não sentia. E quando chegaram os servos de Deus para fazerem a unção, o servo de Deus mais antigo abriu as Escrituras na Epístola de Tiago, explicando para os meus pais como era o serviço da unção. Evangelho é, sobretudo, ter a inclinação para instruir, ter a inclinação para ensinar. O servo de Deus explicou aos meus pais. Estávamos todos de pé, e meus pais sempre diziam que nunca se ajoelhariam com este povo. Dizia, da boca para fora, quero crer, que era um povo muito ignorante. Quando estávamos todos de pé para buscarmos a presença de Deus em oração, aquela nossa irmã, que era funcionária da casa, pegou um véuzinho amarrotado, amarelinho, e cobriu-se com o véu.
Quando ela cobriu-se com o véu, o Senhor começou a visitar aquela irmã com o dom de novas línguas. Glória a Jesus. Nos pés, um chinelo havaiana de cada cor. Os joelhos rasgados de oração. Uma irmã semi-analfabeta, retirante nordestina, que veio para São Paulo para tentar a vida. Ali perto dela, minha mãe, professora de música, musicista, que tocava com orquestras filarmônicas em muitos lugares, vaidosa, racional. No momento em que o Senhor visitou aquela irmã com o dom de Deus, Deus tomou aquela irmã com uma autoridade, com uma franqueza, dizendo à minha mãe: Teresa, vem aqui do meu lado, e eu vou puxar uma pontinha do meu véu, e eu vou cobrir a tua cabeça também. Glória a Jesus. Então o Senhor tomou aquela irmã dizendo: porque o véu é sinal de poderio por causa dos anjos. Querida irmandade, ela mal sabia ler, malemar assinava o nome, mas quando o Senhor abria as janelas dos céus sobre aquela nossa irmã, ela falava do Evangelho com uma destreza que talvez muitos doutores não teriam e não têm. Glória a Jesus. Minha mãe começou a chorar, ficou ao lado daquela irmã, ela puxou o véuzinho, nos ajoelhamos as duas juntinhas, dividindo um véu. O servo de Deus fez a unção, e no momento da unção, o Senhor passou naquele ambiente com uma presença tão gloriosa, porque o Senhor entra na cena. O Senhor trabalha na invisibilidade. Os homens são acostumados a se guiarem por aquilo que é visível, mas o apóstolo já nos ensina que aquilo que é visível é temporário, mas o invisível é eterno. O Senhor entrou na cena naquela tarde daquela unção, e quando eu estava sendo ungido, eu ouvi a mesma voz gloriosa falando comigo: eu estou te libertando. Glória a Jesus. No momento em que ouvi aquela voz, comecei a suar um processo de sudorese muito forte, do alto da cabeça até a planta dos pés, e aquele suor vazava pelas costas, pela frente, pelos braços, pelas mãos. Quando nos levantamos, havia uma poça de suor no chão, e também no meu corpo, camiseta, uma calça de moletom. Servos de Deus foram embora. Uma semana depois do serviço de unção, o Senhor havia me libertado por completo. Glória a Jesus. Quando o Senhor fez esta obra, nós voltamos na dermatologista que havia me atendido. Era uma médica renomada, tinha pós-doutorado no Japão, uma senhora oriental. Dentro do consultório, muitos ídolos e imagens da fé oriental e também incensos acesos. Quando ela me examina, ela regala os olhos e pergunta ao meu pai: seu Dirceu, o que vocês fizeram com este menino? E o meu pai, já muito emocionado, diz a ela: doutora, ele foi ungido em nome de Jesus. Glória a Jesus. Todos emocionados ali naquele consultório, meu pai emocionado, ela, eu também. Ela me disse estas palavras. Uma mulher da fé budista disse assim a mim: menino, então vai embora para tua casa e nunca deixe de servir o teu Jesus, porque o que o teu Jesus foi capaz de fazer, o meu nunca fez. Glória a Jesus. Por isso eu não canso de falar de Jesus. Onde eu vou, onde o Senhor me abre a porta do Evangelho de falar, eu preciso falar dele. Aleluia. Saímos daquele consultório, meu pai chorando, parou o carro na frente de uma loja de departamentos. Ele disse: agora nós vamos entrar aí
porque o meu maior desejo, irmandade, era usar um terninho, vir congregar de terno. E ele dizia: enquanto você depender de mim, economicamente e financeiramente, você não vai ter terno, você não precisa de terno para ir na igreja. Paramos o carro e ele disse: agora nós vamos entrar, eu vou comprar para você um terno, uma camisa, uma gravata, um sapato, e a partir de hoje eu não te proíbo de congregar. Glória a Jesus. Entramos, saí de lá com meu primeiro terno, cinza, camisa branca, gravata vermelha. Usei aquele terno por mais de 3 anos. Todos os dias de culto eu congregava com uma alegria. E quando eu conto esta obra, eu sempre agradeço a Deus pelo direito de congregar. Para mim era proibido. Eu não poderia congregar nem ouvir a palavra. Pode ser algo corriqueiro para as famílias que estão aqui nesta noite. O pai, o avô, o bisavô, as famílias já servindo a Deus há muito tempo, mas não era aquilo que eu vivenciava. Mas o Senhor me firmou com uma fé inabalável. O Senhor colocou pessoas especiais no meu caminho. Colocou servas de Deus que me amaram como mães e servos de Deus que me ensinaram como pais. Glória a Jesus. Quando eu estava desanimando, o Senhor me fortalecia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus que logo cedo o Senhor me abriu a porta do interesse de conhecer as Escrituras, de buscar o Senhor. E na minha vida, como eu era muito sozinho em casa, eu pedia que o Senhor escolhesse até a minha formação. O Senhor escolheu a faculdade que eu faria, o Senhor foi me fortalecendo na universidade, o Senhor foi me fortalecendo de uma forma que eu não sei explicar para a Irmandade. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, numa cidade já no Mato Grosso do Sul chamada Três Lagoas. Na época eu morava em Ilha Solteira, fazia uma viagem de 70 quilômetros mais ou menos. Numa prova material meus pais perderam tudo, não tinha dinheiro às vezes nem para colocar comida na mesa. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, pelo crédito educativo na época, hoje é chamado FIES, e eu ia para a escola, para a universidade, sem ter dinheiro para um cafezinho. Falando do dom de Deus, um dia estava fazendo uma prova de direito processual civil, uma matéria que eu tinha muita dificuldade, um professor sério, sisudo, fechado, não dava abertura para ninguém. Eu fazendo a prova, o Senhor se apresentou naquela sala. Senti a virtude de Deus, comecei a arrepiar, o meu coração começou a ferver. No meio de uma questão e outra, o Senhor falou comigo: meu servo, vire a prova e escreva num verso, um versículo para o professor. Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, o salteador veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Glória a Jesus. No fim destas linhas o Senhor me deu de escrever: o espírito da morte é repreendido em nome do Senhor Jesus. E outras coisas que Deus me deu a escrever. Esperei todos entregarem as provas. Eu menino ainda, jovem, sem conhecer o que era o dom de Deus. Eu fui o último. Quando todos tinham saído, levantei, fui até a mesa, falei: professor, há um recado no verso desta prova, e o senhor precisa ler este recado antes de chegar na tua casa. Ele não me deu confiança, não falou nem que sim, nem que não, não sorriu, tirou a prova das mãos e eu fui embora. No outro dia de manhã, 7h20 da manhã, mais ou menos, tocou o telefone na minha casa, fixo ainda. Minha mãe atendeu, me chamou, disse: é o teu ele se identificou como teu professor de Direito Processual Civil. Ele quer falar com você, está chorando muito. Minha mãe
não pertencia a esta doutrina, não conhecia. Ela dizia: acho que aconteceu alguma coisa com ele. Quando atendi, ele chorava de soluçar do outro lado. Quando ele se acalmou, ele disse assim: eu quero te fazer uma só pergunta. Quem te falou aquilo que estava escrito no verso da tua prova? Eu disse: professor, eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo e professo a minha fé em Cristo na congregação cristã no Brasil. E o que eu vou contar para o senhor, talvez o senhor não vá acreditar. Mas eu estava fazendo a prova, no meio da prova, um anjo de Deus se apresentou para mim naquela sala. Glória a Jesus! Ele falou: vire a prova, escreva no verso o que eu vou te falar. E eu escrevi. Eu somente fui um portador das boas novas do Evangelho. Aleluia! Ele chorava e dizia assim: amém, Jesus. E ele disse assim: olha, eu não sou evangélico, eu sou de uma igreja tradicional, não vou sempre à igreja, mas eu passei um dissabor muito grande. Descobri que fui traído pela minha esposa, e a semana foi de muito martírio para mim. E ontem, sexta-feira, eu fiz um plano comigo mesmo. Disse: vou cumprir todos os meus desafios profissionais, vou aplicar todas as provas que eu tenho que aplicar. Depois que eu chegar em casa, vou deixar tudo preparado e eu vou tirar a minha vida. Sou muito cuidadoso com a minha imagem, com o meu nome, e eu estava numa angústia muito grande. Ele dizia que ninguém sabia, nem amigos, nem pai, nem mãe, nem família. E eu entrei para aplicar a prova na tua sala, que era a última sala da semana e da noite. Glória a Jesus! E em casa tudo estava preparado para a minha morte. Glória a Jesus! E ele disse: quando eu virei a prova e comecei a ler Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão e o salteador vêm para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenhas vida e vida com abundância. Glória! Deus mandou embora aquele espírito de morte e de suicídio, e eu estou te ligando para dizer: você é portador das mensagens do Altíssimo. Glória a Jesus! A Irmandade, naquela hora, Deus me deu uma força, uma fortaleza tão gloriosa, que eu falei destemidamente deste Evangelho. E o Senhor fez uma grande obra com ele, ficou meu amigo. E o Senhor fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Foi a primeira manifestação do dom de Deus na minha vida, que eu não conhecia, não sabia dizer o que era aquilo. E quando acabava a aula, ele dizia: olha, eu vou acabar a aula uns 10 minutinhos mais cedo, mas você não vai embora, fica aqui. Ele ficava e lhe dizia: fala mais para mim, fala mais para mim deste Jesus, fala mais para mim deste Evangelho, fala mais para mim dos dons de Deus. E o Senhor sempre fez tantas obras, e eu sinto de glorificá-lo aqui nesta noite. Então, os dons de Deus, eles são dispensados não pela capacidade de quem executa os dons. Ninguém tem capacidade. O Senhor não escolhe um irmão porque ele é moralmente irretocável, porque ele é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. Não existe perfeição em nós. O apóstolo Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas tudo que o Senhor faz é por graça. E graça é isso, é favor imerecido. É mesmo quando não merecemos, o Senhor derrama os seus dons. E o principal deles é o dom da salvação em Jesus. Glória a Jesus!
E os dons de Deus, eles são derramados na igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele então tem um ministério na igreja que ele ilumina a igreja. Nós atrelamos a imagem do Espírito Santo apenas com a dispensação dos dons. Nós limitamos a figura do Espírito Santo como se ele fosse apenas um vento forte que passa no ambiente e vai embora, ou como uma pomba. Isso são formas corpóreas que o Espírito Santo assumiu em algumas passagens das Escrituras, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, e Ele é Deus em movimento. Nosso Deus está nos céus, Jesus está à direita do nosso Deus, mas Jesus habita no coração de cada um de nós. Através do quê? Através do Espírito Santo, que é Deus em movimento. Ele está aqui agora, passeando aqui no meio desta igreja, invisivelmente, porque cada um de nós fomos feitos e chamados templos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo mora no irmão, que o Espírito Santo mora na irmã. Bendito seja o Senhor. E este Espírito Santo não só dá dons miraculosos, não só dá e faz prodígios e maravilhas, ele ilumina o homem, conscientizando o homem do pecado, da justiça e do juízo. Algum homem que estava vivendo lá fora e o Senhor lhe chama, de repente, alguma coisa que não lhe acusava lá fora, começa a acusá-lo. E ele diz assim: não sei o que aconteceu comigo, antes eu ia em tal lugar, não sinto mais de ir, via tal coisa, não sinto mais de ver, tinha uma conduta, mas agora alguma coisa me incomoda. Glória a Jesus. Sabe qual é este incômodo? É o Espírito Santo que está morando naquela casa. Glória a Jesus. O Espírito Santo, quando vai morar no irmão, ele começa a refletir no irmão o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo é refletido num irmão e numa irmã que é chamado à graça do Senhor Jesus, ele começa a parecer com Jesus. O que é esta semelhança que o irmão tem com Jesus e que a irmã tem com Jesus também? É chamado de fruto do Espírito. Fruto do Espírito, ele está em 5 de Gálatas, e ele traz uma série de requisitos de quem nasce de novo, e ele tem uma nova vida. E o primeiro requisito do fruto do Espírito é amor, caridade. Glória a Jesus. Para terminar, eu quero apresentar para a Irmandade, então, estas duas situações: os dons de Deus e também o fruto do Espírito. Dons de Deus, o Senhor derrama na igreja. Um profetiza, outro fala línguas, alguns pregam a palavra com palavra de conhecimento, sabedoria, inteligência, dons de curar, de expulsar os demônios, dons de discernir os espíritos, dom de interpretar línguas. Nós temos 3 listas de dons oficiais no Novo Testamento: Coríntios, Efésios e Romanos. Estas 3 listas dadas pelo apóstolo Paulo. E os dons, então, são evidências do trabalho do Espírito Santo na igreja. Obviamente, quando o Senhor dá um dom para um irmão, ele se destaca no meio da igreja. Mas dons não são evidência de salvação. Alguém pode dizer: aquele irmão é tão cheio do Senhor, aquela irmã profetizava e orava, mas o dom que habita no irmão não é consequência e nem sinônimo de salvação. Bendito seja o Senhor. E tanto isso é verdade, que o Senhor Jesus contou uma parábola, que no último dia ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e que os bodes dirão ao Senhor Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer para este grupo: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
E que então ele vai se dirigir ao grupo da direita, as ovelhas, e vai dizer assim a este grupo: vocês levaram pão para quem teve fome, matou a sede de quem tinha sede. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu tive enfermo, você foi orar por mim. Tive nu, você me vestiu. Glória a Jesus. É uma profecia apontando para o final. E ele diz que as ovelhas vão perguntar: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Glória a Jesus. Agora vem o conselho para a Irmandade da Freguesia do Ó. Vocês sabem o que te faz ser conhecido de Deus e de Jesus? Não é profetizar, não é falar línguas, expulsar demônios e ter toda a ciência e toda a grandeza. O que te faz ser conhecido por Deus e íntimo de Jesus é amor, caridade, que não suspeita mal, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Jesus. Alguém pode estar achando estranho esta explicação quando vamos falar dos dons, mas para que se executem os dons, é preciso que a Irmandade saiba disso. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo faz uma lista, a lista mais completa dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12. Depois ele pula o 13, no 14 ele fala de dons mais excelentes, que era o dom da profecia. Por que ele fazia isso? Porque a igreja de Corinto queria medir a espiritualidade da igreja só por quem falava em línguas ou não. Então o apóstolo Paulo quis dizer à igreja de Corinto: espiritualidade não se mede apenas com quem fala línguas. Aleluia. Tanto é verdade que no 14 ele fala: agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, o dom da profecia, dizendo: o dom da profecia é superior ao das línguas. Então, no 12 ele traz a lista completa dos dons, no 14 ele fala do dom da profecia superior ao das línguas, e no meio destes dois capítulos, 12 e 14, nós temos o 13. A Irmandade sabe o que é 1 Coríntios capítulo 13? A caridade. A suprema excelência da caridade. Está ali por acaso? Uma dobradiça entre as duas listas dos dons de Deus? Não está ali por acaso. Amor, caridade não é dom. Dom, este irmão tem um, este irmão tem outro, este moço tem outro. O Senhor é que escolhe os dons que vai dar. Caridade é mandamento. Caridade é obrigação. Caridade é o primeiro degrau do fruto do Espírito. Glória a Jesus. Então, quando o apóstolo coloca 13 de Coríntios entre estes dois blocos, o 12 e o 14, ele diz assim: olha, se você profetizar sem caridade, não adianta nada. Se você curar doentes sem caridade, com grandeza, vanglória, crescimento, poder humano e pessoal, não adianta nada. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Você pode entregar o teu corpo para ser queimado. Se você não fizer isso com caridade, você vai ser como um sino que retine, ou seja, o barulho do sino já acaba no terceiro segundo em que ele soou. Glória a Jesus. Queria dizer para a igreja de Corinto, ele está dizendo aqui para a igreja da Freguesia do Ó: se for orar tem que ser com amor, se tem que profetizar com amor, se for executar algum dom tem que ser com amor. Senão Deus não recebe o nosso louvor. Quem precisa receber o dom, e todos precisamos, o dom que Deus vai te dar é para o próximo.
não é para o irmão. Não é para o irmão crescer, não é para o irmão se destacar, não é para o irmão ter alguma glória humana. Glória a Jesus. Quando o Senhor dá um dom, e o Senhor vai escolher alguns irmãos e algumas irmãs para dar os dons dele aqui hoje, o Senhor vai te dar um dom para a irmã ser uma servidora. Servidor. Como Jesus lavou os pés dos discípulos quando se aproximava a paixão dele, pegou uma bacia com água e uma toalha. Pedro disse: não, Senhor, isso é tarefa de escravo, é tarefa de servidor. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele é o nosso exemplo de servidor, que se esvazia, que se diminuiu. Glória a Jesus, que perdoou os seus algozes, perdoou os pecados mais imperdoáveis, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dom? Precisa de dom? A irmã está preparada para sair daqui carregando uma bacia pesada com água e uma toalha branca pendurada no teu ombro? Os irmãos também estão preparados de saírem daqui sendo servidores. Glória a Jesus. Quem lavava os pés dos viajantes eram servidores, escravos. Era o menor da casa do Senhor que se ajoelhava para lavar os pés dos viajantes. Jesus nos deixou esta mensagem. O irmão não vai escolher onde vai. A irmã não vai escolher para quem ora. O irmão não tem esta autoridade de escolher a hora, o momento, o que fala, se agrada, se desagrada. Glória a Jesus. O Senhor vai levantar muitos profetas no caos. Seja um servidor, seja uma servidora. Bendito seja o Senhor. Eu estou sentindo uma virtude tão santa em anunciar estas virtudes, nesses conselhos aqui dentro desta igreja. A igreja de Corinto era riquíssima nos dons. O apóstolo Paulo dizia: vocês têm todos os dons, nenhum dom vos falta, mas vocês são carnais e meninos. Glória a Jesus. Havia dissensão na igreja de Corinto, era uma igreja dividida. Havia litígio entre os irmãos, assuntos de dentro da igreja eles iam resolver nos tribunais, e o apóstolo dizia: vocês têm que resolver estas questões dentro da igreja. Imoralidade sexual, perdoe, mas é escritura. Glória a Jesus. Imoralidade sexual dentro das famílias, e o ancião da igreja não tomava uma conduta, uma disciplina eclesiástica, que é dever destes santos homens de Deus. E ele dizia: vocês se vangloriam por tudo isso, mas vocês são carnais. Glória a Jesus. Mas aqui hoje dentro desta igreja, o Senhor vai te dar o dom e também o fruto do Espírito. Glória a Jesus. Não deixe o teu nome crescer, não deixe a tua fama aparecer e ofuscar o nome do Senhor Jesus. Não entristeça o Espírito Santo que mora em ti. Não entristeça. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo, quando ele é entristecido por muito tempo, ele é extinto do coração de um irmão, ele vai embora. Aleluia. Às vezes o Espírito Santo, entristecido por muito tempo, ele é extinto e vai embora. O irmão nem percebe que o Espírito Santo o deixou. Continua profetizando na prática, continua orando na prática, continua testemunhando na prática. Ele nem percebeu que ele está sozinho. Glória a Jesus. O que entristece o Espírito Santo? Blasfêmias, gritarias, iras, pelejas, amarguras, cólera, desequilíbrio. Glória a Jesus. Mas hoje, para terminar estes conselhos,
uma luz vai brilhar sobre a tua cabeça. E se o Espírito Santo foi embora da vida de alguém, faça um convite: volta hoje, Senhor. Vem me iluminar novamente, Senhor. Imprima no meu caráter o caráter de Cristo, perdoador, amável, temperante, equilibrado. Glória a Jesus. Para terminar, uma das virtudes do Espírito Santo e do fruto do Espírito é temperança. Em outras traduções, domínio próprio. Sabe o que isso quer dizer? Da tua reação, não da tua ação. Ação, nós estamos aqui hoje no culto, os irmãos de terno, gravata, as irmãs cobertas com véu, um ambiente pacífico, de presença de Deus. Esta é a nossa ação. A nossa reação é depois que acaba. Depois que acaba o culto, depois que o irmão chega em casa, amanhã cedo no caminho, no trajeto até o trabalho, como trata o funcionário, como trata o vizinho, como trata quem te faz mal, como trata quem te espezinha com uma espada, com uma agulha, com um aguilhão. Glória a Jesus. Jesus jamais respondeu os seus algozes perguntando: você sabe com quem você está falando? Jesus nunca fez isso. Na frente de Pilatos, Pilatos pergunta para ele de onde ele vinha, ele não responde. Pilatos diz assim para ele: se você souber, eu posso te salvar e posso te condenar, fala comigo. Jesus levanta o olhar e diz a Pilato: nenhum poder terias sobre mim, se do alto dos céus o meu Pai não tivesse te dado. Glória a Jesus. Humildade cabe em qualquer lugar. Para falar do Evangelho não é só num púlpito, só na igreja cheia. Se fala do Evangelho em corredores de hospitais, em lugares de decepções, em lugares de revolta. Glória a Jesus. Em casas de repouso, em asilos de idosos. No Evangelho se fala em clínica de pessoas que se recuperam de vícios. Quem está disposto a falar deste Evangelho onde Deus te enviar sem grandeza? Glória a Jesus. É o equilíbrio, domínio próprio, temperança. No trânsito, na crise, é como uma panela de pressão. Se a dona de casa põe uma carne que já está passada do ponto na panela de pressão, quando pega a pressão e esquenta a panela, sai aquele cheiro ruim. Todo mundo da casa já vê que tem alguma coisa estragada, perdoe a expressão. O contrário também acontece. Ela prepara alguma coisa, põe na pressão, quando pega a pressão e esquenta, até o vizinho sente o cheiro e fala: olha, ela está cozinhando feijão hoje. Olha que cheiro bom. Glória a Jesus. Sabe quando o irmão é colocado sob pressão e a coisa esquenta? No trabalho, na rua, em casa, no trânsito. Glória a Jesus. Quando pegar a pressão e a coisa esquentar, aquilo que sair da tua boca só está revelando o que está no interior do teu coração. Glória a Jesus. Quem nasceu de novo não manda descer fogo dos céus. Quem nasceu de novo não tira a espada da bainha e corta a orelha do sacerdote. Quem nasceu de novo diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Senhor vai te dar este equilíbrio, esta temperança, domínio próprio. Então nós sabemos quem nasceu de novo pelo tom da voz, pela maneira de tratar. E hoje o Senhor vai fazer esta igreja sair daqui sendo temperante, equilibrada, amável. Educação cabe em qualquer lugar, não discrimine ninguém. O dom de Deus aproxima. Jesus foi no poço se encontrar com a mulher samaritana. O caminho, o trajeto dele tinha que passar por Samaria? Não.
O trajeto era outro. Se a Irmandade ler no início da passagem, diz assim: e era necessário passar por Samaria. Ele foi de propósito, encontrou com ela de propósito, meio-dia, no calor do dia, quando ninguém ia tirar água. Uma mulher que vivia à margem da sociedade, perdida. E Jesus diz a ela: você já teve 6, e o que você tem hoje não é teu marido. Um eufemismo para dizer: você é amante de alguém. Glória a Jesus. Então ele diz: se você conhecer o dom de Deus, do teu interior vai brotar águas vivas. Glória a Jesus. Ele entra na cena em Samaria, quando aquela outra mulher ia ser apedrejada quando foi pega em adultério. Hoje o Senhor vai entrar na cena da tua vida. Você crê? O dom de Deus é isso. Glória a Jesus. Do teu interior vai brotar rios de água viva. Glória a Jesus. Deixe o caráter de Cristo aparecer sobre o teu, e nós veremos muitas obras anunciadas no meio da sua igreja. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.